Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil, nessa sexta-feira, dia 5 de julho de 2013. Hoje vamos repercutir os principais campeonatos, os principais assuntos que envolvem o esporte no Brasil e no mundo. Lembrando que amanhã nós teremos aí o retorno, finalmente, do Campeonato Brasileiro da Série A aqui no Brasil. Lembrando que a maioria dos campeonatos em todo o mundo estão com seus dias parados, né? Estão em férias, muitos jogadores estão curtindo Ibiza, Cancún, muitos lugares, enquanto o Brasil, no seu calendário, né? O Brasil tem que ser sempre diferente de todos os outros, né? E o Brasil aqui nesse fervor desse Campeonato Brasileiro que volta na 7ª rodada amanhã. Boa noite, senhor Nando Lopes. O senhor está bem nessa sexta-feira? Parece que não muito, né? Boa noite, Guino. Um abraço a você, ao telespectador da Rede Família. Tá bem, tá tudo legal. Vai começar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. Depois dessa parada, para alguns benéficos, para alguns nem tanto. Alguns com dores de cabeça, alguns torcedores vão fazer protestos essa fim de semana. Teremos protestos em frente ao Morumbi. O senhor está se referindo ao São Paulo, que tomou a pancada quarta-feira? Aliás, informações de que Ney Franco já era. Para não ficar aquele ego de, foi dispensado porque perdeu para o Corinthians, irão dispensá-lo após o jogo contra o Santos. Não muda nada, né? O contexto é o mesmo. E se ele ganha? Mas seria dispensado da mesma forma. A turma estava arrumando um jeito, né? Estou com dó do Ney Franco. Quem possivelmente virá para o São Paulo? O senhor imagina que Vanderlei Luxemburgo seria um desses nomes? Vanderlei Luxemburgo é rejeitado pela grande maioria do Conselho de São Paulo. Mas o Conselho manda alguma coisa no São Paulo? Corneta tem em todo lugar, né? Então, eu acho que vem Muricy. Será que vem Muricy? Eu acho que vem Muricy. Eles vão fazer o gosto do torcedor. Que a voz do povo e a voz de Deus, né? Até porque se não tiver outro golpe no São Paulo, deveremos ter eleições próximas. Mas o Muricy saiu de lá devido a alguns conselheiros e diretores que não gostavam do trabalho do Muricy. Mas, segundo a informação, o Muricy já deu a entender, inclusive, que ele aceitaria. Ele não é tonto, né? Está desempregado, mas Luxemburgo lá, dificilmente Luxemburgo pisa no Morumbi, devido também ao método de trabalho do Luxemburgo, que é mandar em tudo, e lá no São Paulo não é bem assim, né? Mas eu acho que Muricy vem por aí. Também tem Dorival correndo por fora, mas que Ney Franco vai ficar em alguns dias numa situação terrível, porque fizeram até reunião ontem à noite, né, Guilherme? Aí é complicado. O presidente já mandou, vaza! Quando começa a fazer reuniões às escuras, né, sem a presença do treinador, na calada da noite, que coisa boa não deve ser. Um dos campeonatos nacionais mais disputados do mundo está de volta com a 7ª rodada, que se inicia amanhã. Vamos então relembrar a classificação do Brasileirão agora no Plasma, para que a gente possa relembrar quem são os times já que estariam classificados para a Libertadores se o campeonato terminasse hoje, né? Em primeiro, Coritiba com 11, em segundo, Vitória com 10. Aliás, que início de campeonato. Coritiba, Vitória, Botafogo, Fluminense. Até Botafogo e Fluminense, mas Coritiba e Vitória não aparecerem como líderes é brincadeira. Quinta colocação aparece o Cruzeiro, seguido de São Paulo com 8, Grêmio com 8, Bahia com 8. Virando a página, o Vasco com 7, em 10º, Criciúma com 6, Internacional 6, Portuguesa 6, Corinthians 6. Na 14ª posição, Flamengo 5, Atlético Paranaense 5, Santos na 16ª posição com 5 pontos ganhos. E nas últimas colocações aparecem hoje, na 17ª, o Goiás com 5, Atlético Mineiro com 4, Náutico com 4 e a Ponte Preta segurando a lanterna com apenas 3 pontos ganhos. É um início de campeonato, não vamos nem considerar essa tabela, só para lembrar realmente que nós estamos nessa 7ª rodada, Nandão. Reparou que todo campeonato é assim, né? No começo tem sempre uma surpresa. Alguém que dispara, né? Alguém que dispara, algum time que não é considerado dos grandes do futebol brasileiro, estão lá, nível médio, tipo um Goiás da vida, né? Só um exemplo, Criciúma, hoje tá o Coritiba. Então, sempre tem aquele que causa alguma surpresa. E tem a surpresa negativa. Tem sempre aquele time grande que também fica lá por baixo e alguns resolvem cair, né? De vez em quando tem alguns que resolvem cair. Botafogo, Palmeiras foi exemplo Palmeiras, ano passado, né? Então tem que tomar cuidado. Agora, sempre tem. E no final, sempre quem chega são os mesmos, né? Ou é Fluminense, ou é Corinthians, ou é São Paulo, sempre são os mesmos. Então, começou bem, Curitiba tá lá, ganhou os pontinhos. Para eles, para
tipo Coritiba e Vitória, excelente. Até porque eles entram no campeonato sempre para brigar contra o rebaixamento. Então, excelente essa arrancada de Coritiba, Vitória. Mas no final, daqui a pouco, quem tem elenco chega entre os 4, que é o que interessa realmente, que é a classificação campeão e se classificar para a Libertadores da América. Esse é o diferencial de quem tem elenco e de quem apenas tem 11 ou no máximo 9, né? Porque 2 ou 3 no meio de um elenco grande e 2 ou 3 muitas vezes não são jogadores de alto nível. Agora eu gostei do que o senhor falou no começo. Pois não. Sou seu fã. Que é um dos campeonatos mais disputados do mundo. É verdade. E não aquela história de o maior campeonato do mundo. Um dos. Porque tem Coloco na pessoas frente. que... Coloco na frente o inglês, que não tem, com dinheiro não se tem, não dá para lutar contra. Então, inglês em primeiro lugar, depois campeonato alemão em segundo, espanhol vem em terceiro, que se resume a 2 times só. Depois pensamos em vir o brasileiro, coloco na quarta, talvez a quinta colocação. Em termos de disputa, de vários times tentando brigar, tem um argentino. Então, justamente. 6, 7 vai equipes lá, brigar com o argentino ali entre quarta e quinta colocação. Em termos de várias equipes tentando buscar o título. O espanhol discorda um pouco do senhor, porque sempre são os dois e se bobear. Mas em termos de dinheiro, sim. Em termos de dinheiro, eles são fortes. Agora, daqui a uns anos, mas não podemos, não vai dar nem para o Não podemos tirar a segunda colocação do futebol alemão. O futebol alemão muito hoje forte, muito forte. Hoje, por mais que a gente não fica só no Bayern de Munique e no Borussia, você tem aí 4 ou 5 equipes hoje que são... Organização. É muito forte o futebol alemão. Uma equipe que põe 86 mil pessoas de média Todos é para se pensar. É verdade. É para se pensar. Concordo contigo. Os clássicos estaduais agitam esse final de semana no Brasileirão. Vamos ver no Plasma os jogos e também os horários dessas partidas. Amanhã, voltando então essa sexta rodada, Flamengo e Coritiba às 18h30, no Mané Garrincha. Náutico e Ponte Preta se enfrentam na Arena Pernambuco, também às 18h30. Atlético Paranaense e Grêmio se enfrentam às 18h30 no Dorival de Brito. E Portuguesa e Cruzeiro fecham então essa abertura, nessa volta, às 20 horas. São Paulo e Santos jogam no domingo às 4 no Morumbi. É bom, né? Morumbi. A Bahia e Corinthians se enfrentam na Fonte Nova, reformada Fonte Nova às 16. Também no domingo, Internacional e Vasco às 16 no Centenário. Goiás e Vitória às 4 da tarde no Serra Dourada. Botafogo e Fluminense às 18h30 na Arena Pernambuco. E fechando a rodada, Atlético Mineiro e Criciúma às 18h30 no Independência. Lembrando que o Atlético Mineiro vai com tudo que tem de reserva. Não vai deixar ninguém que é dos titulares. O próprio Cuca falou, não vai ninguém para esse jogo. É a oportunidade, né? Se pudesse, colocaria os gandulas para jogar. Eu acho que nem o presidente vai nesse jogo. Ficar concentrado para quarta-feira que vem. Exatamente. Aliás, o que o senhor acha desse jogo? Eu acho que já era. Eu também penso da mesma forma. 2-0 foi muito... Um golzinho que, aliás, anularam. Você vê bem, a TV Argentina coloca a linha de impedimento erroneamente no lance do Jô. O Jô fez um gol legal, na minha opinião. Então, mas ali é discutível esse lance também. Não, é um lance... É difícil na também. hora ali ia ficar complicado. É um pé, né? Porque o corpo do Jô, todo o corpo está à frente do pé, por trás do jogador. Você não vai ficar olhando no pé do jogador em o corpo. 2-0, se fosse qualquer outro time, de qualquer outro país, a gente falaria assim, dá para reverter. Mas quando se trata de time argentino, concordo contigo. Eles vão... Você pode contar já de cara 45% de bola parada. De bola não rolando. Eles vão catimbar, eles vão parar. Para mim já era. A não ser que... Um milagre ocorra. Aquela mágica naquele estádio que... o engenheiro que fez o estádio lá, vou falar para você, coube certinho para o Atlético. Embora tenha alguns pontos... Para quem não sabe, que existe ponto cego naquele estádio é um absurdo, né? E você vê pessimamente o jogo, mas eu estou dizendo em termos de pressão, mas para mim eu acho que o Atlético já era, infelizmente. Concordo contigo. Apesar de ouvir os gritos vindos da torcida tricolor pedindo por Muricy Ramalho, Ney Franco espera ver um São Paulo mais aguerrido diante do Santos. Uma nova derrota para um rival pode ser o estopim para a saída dele no comando tricolor paulista. Acompanhe. Uma sombra paira sobre o São Paulo e se chama Muricy Ramalho. O nome dele foi gritado pela torcida no Morumbi, na derrota para o Corinthians no primeiro jogo da decisão da Recopa. Durante a partida, o possível retorno de Muricy Ramalho ao São Paulo também bombou nas redes sociais na internet. Com isso,
a pressão em cima do técnico Ney Franco aumentou. Ele só deve escapar da degola se ganhar o título da Recopa em cima do timão. Se a gente está no mesmo barco, se esse barco afundar, a gente vai afundar todo mundo junto. Domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a torcida promete protestar. Muricy, que está desempregado desde que foi mandado embora do Santos, acompanha tudo de longe. Assim como Vanderlei Luxemburgo, que sonha trabalhar no São Paulo. Enquanto o Muricy já foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, Ney Franco ganhou apenas a Sul-Americana ano passado. E ontem perdeu um jogador para o futebol europeu. O zagueiro Paulo Miranda foi vendido ao Olympique da França por 4 milhões de euros. A fase anda meio confusa para o mineiro que comanda o São Paulo. E achar uma solução está complicado. Essa pergunta eu acho que não tem que fazer para mim, tem que fazer para outra pessoa. Sou um simples jogador. Muricy sabe que nem sempre a história se repete, mas que às vezes é preciso mudar para vencer. E ele hoje significa a mudança que os São Paulinos querem. Ele foi o último técnico que deu resultado, de fato, né? O Muricy é a solução para o nosso time. Ô, Nandão, e aí esse torcedor falando que é o último técnico que deu resultado no São Paulo? Torcedor não aprova mesmo o Ney Franco. E ontem eu até comentava isso, eu fiz um comentário aqui, colocando o jogo, pós-jogo, tudo comentando pós-jogo, e até falava, né, o Ney Franco usou uma das suas falas que os torcedores estão protestando pelo cargo e não pelo treinador. Eu acho totalmente ao contrário. Cargo não ganha jogo e cargo não escala o time. Eu acho que a figura do Ney Franco não agrada o torcedor. Não agrada o torcedor. E olha, o Ney Franco arrumou um problema seríssimo para ele quando jogou a responsabilidade em cima dos jogadores, que ele não entrava em campo, que ele não errava passe. Se já tinha jogadores insatisfeitos com o treinador, ficou pior ainda. Ficou muito pior. A situação do Ney Franco, segundo, como eu disse agora há pouco, segundo informações de ontem à noite, que já aconteceu uma reunião, o presidente do São Paulo já disse que não quer. Quem está tentando segurar é o Adalberto, está tentando segurar o Ney Franco. E só não anunciaram a queda do Ney Franco ontem por uma questão de ego, que é uma bobagem tremenda. Eu também acho. Que uma questão de ego dizendo que o Corinthians acabou derrubando mais um treinador de São Paulo. Eles vão fazer isso posteriormente. Em vez de pensar no elenco, em si, no time, fica pensando no que pode causar uma demissão, não sei o quê, porque vão falar que o Corinthians é uma besteira danada, né? Se preocupam mais com o Corinthians do que com o próprio time. Agora, a situação do Ney Franco, né, da pessoa Ney Franco, né, nesses dias aí, nesse jogo. Ontem ele acabou comandando um treinamento no São Paulo totalmente de cabeça baixa, totalmente chateado, e não poderia ser diferente. A situação da pessoa, como que ele vai ficar até domingo, e que pode acontecer um revés aí no jogo contra o Santos. A torcida gritando durante 90 minutos o nome do Muricy. Então. Protestos na frente do Morumbi que vão acontecer. Quer dizer, já anuncia, ninguém quer mais o Ney Franco, anuncia sua saída, o Cruz assume interinamente, como ele sempre faz, e algum outro técnico acerta com o Muricy, que é Muricy e o São Paulo parece que nasceram um para o outro. Né? Então, você vê também se o Muricy quer. Eu vi um papo, eu vi um papo de que o Muricy quer, porque quer usar esse final de ano, esse restinho de ano para descansar, não quer mais se estressar. Então, mas esse projeto já do Muricy já vinha desde a época do Santos. O ano passado ele já vinha falando nessa situação. Então não sei se ele deve aceitar alguma coisa no São Paulo. Agora, seria o treinador ideal para o São Paulo, agradaria a torcida, ele sabe trabalhar. Não vejo o São Paulo como um time fraco. O elenco. Não é, pelo contrário, eu comentava isso ontem, não é, pelo contrário, não é não. Agora, tem algumas coisas que precisam ser revistas. O Rogério Ceni, um amigo meu, diz o seguinte, é melhor dizer por que você parou do que por que você não para. Está na hora, né, de tomar uma decisão na vida, porque os erros estão sendo constantes, não é porque ele desaprendeu, a idade vem chegando, os reflexos não são o mesmo. E você, Rogério, você é ídolo número 1 do São Paulo. Está na hora de repensar aí sua carreira. Agora eu vejo no papel o time do São Paulo um bom time e a situação não é para estar nessa... Eu acho que falta mais comando no São Paulo do que realmente o problema do time em si, viu, Guindo?
Também acho. Vamos aproveitar, então, vamos colocar no plasma a escalação do São Paulo, né? O São Paulo que tem esse compromisso contra o Santos. O São Paulo no 4-2-3-1 ou no 4-4-2. Aquela mesma situação que eu já havia falado na quarta-feira, né, do jogo pela Recopa contra o Corinthians, a situação é a mesma. Então, o Rogério Ceni, Douglas, Lúcio, Rafael Tolói e Juan, Denilson e Rodrigo Caio, Aloysio, Jadson e Oswaldo, Luiz Fabiano na frente. Ele não deve entrar no 4-4-2, por isso que nós colocamos esse 4-4-2 aqui entre parênteses, aqui como uma possibilidade, porque hoje tem a informação que ele afastou o Paulo Henrique Ganso. Eu ia perguntar Paulo Henrique Ganso está afastado do clube, está treinando com o time reserva, está afastado. Eu acho que muito mais por ordens superiores do que por ordem do Ney Franco. Para você entender. ver que o Ney Franco tem pouco comando, pouca voz de comando dentro do São Paulo. Então, a escalação do São Paulo para o jogo contra o Santos deve ser essa mesmo, praticamente o time que, lógico, que aqui entrou depois, né, o Wellington, e aí acabou não tendo a mesma situação. O Wellington entrou para bater, aquela situação que é um volante somente de marcação, mas o São Paulo, o que tem de melhor está aqui, vai entrar nesse 4-2-3-1 para enfrentar o Santos no Morumbi. Quem não se lembra da transação do Santos, do Ganso do Santos para o São Paulo, né? Como que o Ganso foi recebido no São Paulo, quanto custou, e agora os caras afastam o Ganso. É a mesma coisa do Pato no Corinthians, né? Não se aproveita. O Pato está sendo preparado, vamos ver até quando. Vai ser preparado para o Natal, deve ser. O Pato com Tucupi. Sim. Agora, o Ganso também está preparado para o Natal também? Também. Mas não é possível, né? É muito dinheiro investido e às vezes algumas pessoas tomam algumas decisões que realmente a gente não entende. É verdade. Com a possível ida do atacante japonês Honda para o Milan, Robinho está mais perto da Vila Belmiro. A alta pedida deu lugar à redução de salários aceita pelo atacante, que pode concretizar a terceira passagem no Peixe. Acompanhe. Robinho foi revelado no Santos em 2002 e aqui começou a história que deu início ao legado dos meninos da Vila. Com a camisa alvinegra, conquistou 2 títulos brasileiros, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. Já na Europa, a história foi outra. O atacante não se destacou. Talvez por isso o retorno à Vila Belmiro é ensaiado há tanto tempo. Já foram várias as tentativas. Entre janeiro e dezembro, as negociações fracassaram. Agora sim, o camisa 7 parece estar mais perto que nunca do Santos. É que para voltar, Robinho aceitou reduzir o valor do salário pedido inicialmente, cerca de R$1.300.000. Agora o clube santista só aguarda uma posição do Milan sobre o valor exigido pela transferência do jogador. O clube italiano, que detém os direitos do atleta, exige cerca de R$29 milhões. Para que a contratação não pese tanto no bolso, o Santos propõe o mesmo esquema acertado na transferência de Neymar, um amistoso entre os clubes com renda revertida ao Milan. Diante da atual fase, carente de ídolo desde a saída de Neymar, a torcida santista já vibra com a possível volta do rei das pedaladas. Já conhece a casa, é simpático, é habilidoso, é técnico, enfim, é tudo que a torcida do Santos quer, né? Pedalando, indo pra cima, dando chapéu, fazendo gol. Acho que ele vai ajudar bastante o Santos. Quem está naquela celeuma de ficar esperando que o Robinho faça aquilo que fez ali, não é mais aquilo. Tanto é que está perdendo para o Honda. O japonês Honda. Olha que perder uma posição para o Honda, o japonês. Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem? Então, não espere mais o Robinho, aquele que foi em 90 e pouco, né? Em 2002. Chegando. Então, 2000 e pouco. Então, não sei idade não. vai chegando, Eu acho que estão querendo colocar uma situação muito grande em cima do Robinho. Vamos colocar a escalação do Santos, né, aqui na tela, para que a gente possa ver como é que joga esse Santos do Claudinei Oliveira. Joga num 4-4-2, que é aquilo que o Claudinei vem colocando, com o Rafael, o Galhardo, o Gustavo Henrique, o Durval e o Léo, Arouca e Cícero, Leandrinho e Montijo, os 2 meses. Aliás, que o Montijo também não fez nada até agora, hein? Neilton e o William José, daí o time do Santos para enfrentar o São Paulo. É um bom time o São Paulo, que não abre o olho não com esse time do Santos, não, hein? É um bom time, o Rafael está se despedindo, vai embora também, Vai. O Montijo ficou aí, tem que fazer alguma coisa, né? Até porque ele ficou depois do Neymar
como, né, praticamente uma vaga deixada pelo Neymar em questão de ídolo, porque o Montijo foi muito bem no Cruzeiro e também não está jogando absolutamente nada, talvez ofuscado até pelo Neymar, não sei, pode ser que seja diferente agora, mas abre o olho em São Paulo, esse time aí não é tão ruim assim não. Não é não. Né? Com Arouca, que vocês desprezaram. Com o Galhardo, né? Na direita, Galhardo, com o William José, que quer demonstrar para o São Paulo que tem condições de ter o ficado. eterno Léo ali, né? Então abre o olho. Montijo, Cícero, que também quer mostrar para o São Paulo que tem condições de ficar nesse time. Vamos ver o que vai acontecer domingo. Já não é de hoje que o Flamengo é a concessionária administradora do Maracanã. Não chega a um acordo, né? Eles não chegaram a esse acordo entre ele para administrar esse Maracanã, para que o Mengo volte a atuar onde sempre jogou. Com muitos torcedores na capital de Brasília, né? E o estádio Mané Garrincha reformando, a tendência é que essa parceria dê certo. Vamos acompanhar. No jogo de passe e repassa da negociação pelo retorno do Flamengo ao Maracanã, a bola está com o consórcio Maracanã S.A. Após uma série de reuniões, o rubro-negro formatou uma segunda contraproposta e espera por uma resposta. A diretoria do rubro-negro já havia anunciado que o Mengo não abre mão de um acerto que o permita gerar cerca de 70 milhões anuais em receitas, envolvendo o estádio em até 3 anos. A segunda proposta apresentada pelo consórcio atinge apenas pouco mais da metade deste montante. Enquanto nada acontece, está previsto para esse final de semana na capital federal um evento que anunciará uma série de jogos do Flamengo no estádio Mané Garrincha. O primeiro deles, já neste sábado, contra o Coritiba, é válido pela rodada de retorno do Brasileirão. Situação no estádio que custou tantos milhões de reais, bilhões. E agora simplesmente é colocado por um administrador, o Ike Batista, lá tomar conta. Só vão ganhar dinheiro aí, Ike. De Ministério Público. Ele está perdendo muitos milhões. Saiu uma matéria ontem que ele está perdendo 30 bilhões, né? Ele ficou mais pobre, né? 30 bilhões, menos rico, vamos falar disso, né? 30 bilhões e agora dão um Maracanã para ele administrar. Olha que beleza. Ninguém quer dar um negócio desse para mim administrar, né? Complicado para você, para ninguém. É complicado isso. Pode, isso é um tapa na cara da sociedade, né? Você gasta o dinheiro que gastou. E se prepara, hein? 2014, entre 2014 e 2016, eles vão arrumar mais alguns milhões para a reforma do Maracanã para as Olimpíadas. Eu também acho. Eles vão arrumar alguma coisa lá para enfiar dinheiro lá. Alguma coisa vai apodrecer. Alguma coisa vai apodrecer, exatamente, para enfiar dinheiro lá. E aí dá na mão do cara. Impressionante. Agora, em Brasília, realmente a primeira torcida de Brasília é do Flamengo. Eu acho que vai se dar bem lá, fizeram uma parceria, o estádio é novo também. Esse é um estádio para ninguém, né? Fizeram lá um estádio para ninguém. Lá não tem legado nenhum e não vai ter. Nada. É verdade. Sem poder contar com o Renato Abreu, afastado por impasse com a diretoria rubro-negra, Mano Menezes deve escalar o Flamengo da seguinte maneira. Vamos colocar no plasma o time do técnico Mano Menezes no 4-4-2, com Felipe, Léo Moura, Wallace, Gonzalez e João Paulo, Cáceres e Elias, os 2 volantes, Gabriel e Paulinho, Carlos Eduardo e Marcelo Moreno. O Nandão vibrando que o Paulinho vai entrar como titular. Tem mais um que vai entrar. O Cáceres, também. Não, vai entrar o Diego Silva. A informação que a gente teve hoje pela manhã em Piracicaba é que o Diego Silva entraria também. Que bom, maravilhoso. Se for realmente maravilhoso. Por isso que a notícia surgiu lá e nós ficamos contentes, porque os dois, né? São de Piracicaba. Porque o Paulinho já conseguiu o seu espaço. E o Diego Silva falta conseguir o seu espaço, que é muito bom jogador. O corintiano Paulinho, naquele belo jogo contra o São Paulo no sábado retrasado, deu um chapéu, né? O cara e acabou conquistando. Curando até agora. É verdade. Ele já tinha atuado vários jogos muito bons com a camisa do Flamengo. Falta o gol. Falta o gol do Paulinho. Até porque o Paulinho está jogando no Flamengo de uma maneira diferente do que ele jogava no 15. Né? Mas falta o gol realmente, mas está agradando a todo mundo. E se o Paulinho for negociado, o 15 ganha 1 milhão e continua com os 20% numa possível transferência posterior do Paulinho. Então é um bom negócio para o 15 e o Diego Silva também. E a gente viu, porque o Paulinho se destacou lá, o Paulinho veio do Flamengo de Guarulhos para o 15, passou fome no Corinthians, foi abandonado no Corinthians, ele é corintiano doente, mas foi abandonado no Corinthians, o 15 tirou ele de lá, ele passou um tempo no Flamengo de Guarulhos, e o 15 deu toda essa história para o Paulinho hoje está no Flamengo fazendo um bom papel.
A gente torce realmente muito por ele, a gente tem contato sempre com o Paulinho e a gente torce muito pelo que ele representou para o 15 e do que ele era e o que ele pode ter na vida também. Ele merece bastante. E para o Diego Silva também, que é um bom jogador. É verdade. Com a pausa no Brasileirão, o Curitiba curtiu quase um mês como líder do campeonato. Agora a equipe paranaense, que acaba de vender o meio atacante Rafinha para o exterior, pretende segurar o ímpeto do Flamengo em Brasília. Vamos acompanhar a possível escalação do Coxa agora para você, do técnico Marquinhos Santos, no 4-2-3-1 com Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida, Chico e Diogo, Júnior Urso, Gil, Botinelli, Alex e Robinho fechando esse meio e apenas o David como atacante nesse time. Um bom time também do Curitiba, não é à toa que está ali na liderança. Bom time. O Robinho é aquele cara do Mogi? É aquele do Mogi. Ah, bom jogador. Bom jogador. Está na liderança, está se segurando, não vai chegar a ser campeão. Não vamos enganar ninguém aqui, não vai chegar a ser campeão, mas que vai fazer um bom papel, vai. Quem sabe, inclusive, uma Copa Sul-Americana chegando o Curitiba. O Alex está lá, baita de um jogador, encerrando praticamente sua carreira no Curitiba. Agora, esse Robinho aí, o que jogava no Mogi Mirim é impressionante. Beleza, tá então, o Curitiba que enfrenta esse time do Flamengo, né? A expectativa é de um bom jogo. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.